Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Departamento de Doutrina da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje nós temos a oportunidade de tratar um tema extremamente interessante, não tão comum, mas é um tema muito, eu diria, pertinente. Cada vez mais nós temos esse assunto em voga. Hoje nós vamos tratar sobre direito autoral de obras mediúnicas. E para isso, nós vamos convidar dois especialistas nesse assunto, são dois advogados, por sinal, e eu vou apresentá-los já para nós aqui já iniciarmos as nossas atividades. O nosso primeiro convidado é diretamente de Santa Catarina, onde ele está residindo, ele nasceu no Rio, mas mora lá hoje. Vamos trazer aqui nosso amigo Marcelo Henrique. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, Milani, boa noite a todos que estão conosco ao vivo, uma satisfação muito grande de estar nesse espaço da conceituada USE, uma entidade tradicional aí do nosso meio espírita, com uma folha de grandes serviços prestados à ideia espírita, à filosofia espírita. Esperamos que vocês que estão ao vivo possam nos ajudar a fazer essa live com muita tranquilidade, com muita alegria, para tratar desse tema muito importante. Excelente. E para fazer uma rápida apresentação, porque o currículo dele é bastante grande, né, mas eu sintetizei aqui, o Marcelo ele é jornalista, advogado, administrador pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é mestre em ciências jurídicas pela Univale, é doutorando em administração pela Federal de Santa Catarina, ele é perito judicial, especialista também em direito autoral, e no movimento espírita ele é bastante atuante, faz palestras, né, coordena grupos de estudo, mas em particular vou destacar aqui uma atuação que ele tem mais ultimamente, acho que tomado bastante tempo dele, ele é coordenador geral do grupo Espiritismo com Kardec, o famoso ECK, tá? Então, essa é uma rápida apresentação do Marcelo, e para acompanhá-lo, eu vou convidar aqui, agora sim, a nossa presidente, a presidente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a primeira presidente mulher que nós tivemos, mas agora já está no seu terceiro mandato. Olá, Júlia, como vai você? Olá, Marcos. Boa noite a todos que nos ouvem. Um prazer, uma alegria de estarmos aqui juntamente com amigo de tanto tempo, de tantas décadas, o Marcelo Henrique, querido amigo, e que temos hoje a grande alegria de compartilharmos aqui dessa live. Exatamente. A Júlia também tem um currículo bastante amplo, mas eu vou sintetizar aqui. Já falei que ela é presidente da USE, por sinal está no terceiro mandato, né? A Júlia, ela é advogada, formada pela Universidade de São Paulo, né, pela famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ela é especialista também em direito autoral. Ela dentre as várias funções que ela tem no movimento espírita em particular, eu conheço a Júlia já há bastante tempo e sei que ela, por mais que você pense que ela está sossegada em algum lugar, não, ela está sempre procurando outras coisas para assumir responsabilidades, e atualmente ela também é presidente do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho de Monteiro, conhecido como CCDPE. Ela tem uma atividade bastante intensa no movimento espírita, não só brasileiro, fazendo palestras, conferências, mas também no movimento espírita mundial. Ela atuou e continua atuando nas redes internacionais, ela tem bastante contato, eu diria que em vários países do mundo, sobre o movimento espírita, e ela continua sendo uma representante brasileira sobre esse assunto, e eu diria bastante influente. Então, a Júlia tem bastante coisa aqui para compartilhar conosco e nos brindar aqui, né, com o seu conhecimento e experiência. Muito bem. Quero saudar também os nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo, na nossa live, lembrando que ela fica lá gravada, mas é sempre bom destacar, né, as pessoas que já estão conosco, nos prestigiando. Vamos dar uma boa noite aqui a Maria Cristina Rivet, né? Boa noite, Maria Cristina. Temos também aqui o nosso amigo Vec, presidente da Intermunicipal de Jundiaí,
Olá, Vec, que bom vê-lo aqui. Temos a Marlene também, boa noite, Marlene. A nossa amiga Marta Nós também, amiga do Marcelo. Essa daqui o Marcelo conhece bem, a nossa amiga Júlia Schultz, esposa do Marcelo. Temos a Márcia Cunha e Ourinho, né? Seja bem-vinda, Márcia. Temos aqui o Renatinho, também boa noite. A nossa amiga Rosália Elvas. O Ricardo Sardinha também já está nos prestigiando. O Amorim participa tanto do ECK quanto da USE também. O Amorim está sempre também participando aqui, ajudando, né, nas reflexões. Temos o Cavanhaque de Kardec. Seja bem-vindo, Cavanhaque de Kardec. Nosso amigo João Tosi, de Jaguariúna. Seja muito bem-vindo, João. Temos TBS Música Solidária, também boa noite. Francisco Gonçalves, boa noite para você. E Mário Lange Thiago, boa noite, Mário. Conforme a turma vai deixando seus recados aqui, as suas participações, a gente vai, dentro do possível, né, também levando. Temos aqui o nosso amigo Leonardo, que está de Floripa, então, obviamente, colega aí do Marcelo. Coral, Marcelo, você também participa de coral, Marcelo? Durante muito tempo a gente trabalhou a arte da música coral, né? Fizemos parte aí da fundação do coral da Federação Espírita Catarinense, depois do Núcleo Espírita de Artes. Depois eu fui estudar música, fui assistente de regência, fui regente. A gente tem aí uma folha um pouquinho longa de atividade artística. Leonardo, querido amigo também, o jurista, né? Atua aqui no Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Meu abraço, Leonardo, assim como a todos que já se anunciaram aí na nossa live. Excelente. Júlia, vamos convidar o Marcelo para participar do Departamento de Arte da USE, né? Porque ele tem aí uma série de atividades artísticas, né? Muito bom. E a Cláudia, nossa amiga Cláudia Jerônimo, também aqui dando o seu boa noite. Muito bem. Vamos já iniciar aqui as nossas conversas, né? De maneira que fique muito tranquilo, muito dinâmica também a nossa. É quase uma roda de conversa aqui, né? Eu farei uma questão geral, tanto para o Marcelo quanto para a Júlia. Fiquem à vontade para discorrer sobre ela, claro, de maneira objetiva, né? A gente tem algumas questões aqui. E, dentro do possível, se um quiser complementar o outro também, é só à vontade, né? Estamos aqui para trocar ideias, tá bom? Muito bom. Esse tema aqui, ele desperta aí algumas curiosidades, né? Mas nós vamos trabalhar num aspecto legal. E, nesse caso, tem algumas questões para a gente familiarizar o público, em geral, sobre o que seja, né, essa temática e como a lei trabalha sobre alguns assuntos específicos. Então, a primeira pergunta vou fazer para a Júlia, e o Marcelo depois fique à vontade para participar. Júlia, como que se pode enquadrar uma obra mediúnica, cuja autoria espiritual é atribuída a um determinado espírito, a um desencarnado, e tem um médium? E existe um médium fazendo o seu papel ali para expressar, ou supostamente esteja, né, expressando as ideias ou a vontade do espírito. Sob a lei brasileira, quem deve ser considerado o autor destas obras? Olha, perante a lei brasileira, no âmbito jurídico, a autoria de uma obra mediúnica, né, é um tema, assim, primeiro, controvertido. Porém, a lei é muito clara dizendo que a nossa legislação diz que os direitos autorais vigentes, né, no Brasil e também em outros países, né, nós até acompanhamos a Convenção de Berna, que é uma legislação internacional, e antes mesmo dos direitos autorais, a legislação ser instituída aqui no nosso país, que foi somente no ano de 1973, né? Eu cheguei a estudar essa nova legislação ainda quando eu estava na faculdade de Direito. E depois disso nós tivemos aí essa legislação que foi melhorada, etc. Hoje está aí a Lei 9.610, e é essa legislação que é a que rege
os direitos autorais aqui no Brasil, tanto de livros, tanto de parte artística, eu diria, né, quando nós falamos de obras mediúnicas, a legislação considera aquele que materializou como o detentor dos direitos autorais, né? A gente sabe que os direitos autorais também tem a questão, né, do espírito que é realmente o autor, porém, dentro da legislação, quem é o responsável é o médium. Ou seja, todas as obras do Chico Xavier, direitos autorais do Chico Xavier. Os direitos patrimoniais ele cedeu para diversas editoras. Então, tem essa diferenciação, né, de direitos patrimoniais e dos direitos morais. Os direitos morais é sempre do autor, né? Então, para começar, acho que é isso. Mas quem é o detentor é o médium, não o espírito. Para efeito da legislação, não existe, né, os direitos do espírito aqui na Terra. Perfeito. Então, Marcelo, não tem essa do médium dizer, olha, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade pelo conteúdo que está sendo apresentado aqui é do espírito. O médium pode alegar isso perante a legislação? Não, né? Não, não pode, né? Eu até peguei um objeto aqui na mão para caracterizar a materialidade do direito, né? No caso de obra psicográfica, obra literária, vamos dizer assim, quem é o responsável é quem empunha a caneta. Ah, mas o Chico não usava caneta, o Chico usava lápis. A maioria dos médiuns com quem eu trabalhei, com quem eu convivi, também usava lápis, né? Aí um dia eu passei a conviver, fui a São Paulo algumas vezes, pesquisei, conversei com a nossa querida e saudosa Zíbia Gasparetto, que foi a primeira médium que eu conheci, que não usava nem lápis, nem caneta, usava este outro objeto aqui, o teclado, né? Depois, na minha andança mediúnica, eu também sou médium psicográfico, eu também substituí o lápis e a caneta pelo teclado. Então, a responsabilidade jurídica, como bem afiançou a nossa relatora, Júlia Nezu, é do indivíduo encarnado, do indivíduo de carne e osso. Eu tive a oportunidade, Milani e Júlia, de trabalhar essa questão no meu doutorado na Argentina. O doutorado ele não é reconhecido no Brasil por força de algumas convenções, mas eu fiz um doutorado em Direito na Argentina e nós trabalhamos isso sobre a responsabilidade civil, penal, jurídica de um autor desencarnado. Por quê? Porque há um paradigma no direito que é consagrado desde os romanos até hoje, que é a existência física, a existência do ser humano, do indivíduo, ela principia com o nascimento com vida, o indivíduo pode respirar, pode dar aquele tradicional primeiro choro quando deixa o ventre materno, ali está caracterizada a personalidade jurídica da pessoa civil. E ela dura, ela se estende até o momento do último suspiro, ou seja, a morte, que nós espíritas chamamos de desencarnação. Então, nesse intervalo entre a vida materializada e a vida desmaterializada é que se dá a personalidade jurídica. Logo, para a ciência do direito, para a ciência jurídica, o indivíduo desencarnado não possui qualquer personalidade. Ele pode ser evocado, invocado, citado. Nós podemos ter alguns documentos post-mortem, ou seja, depois da morte produzidos. Há inúmeros casos na jurisprudência brasileira e internacional de documentos, né, páginas escritas, que foram utilizadas, sobretudo no direito criminal, para demonstrar a inocência ou a culpabilidade de pessoas vivas. Vou resumir de uma forma mais expressa, mais entendível. Um indivíduo está sendo acusado de um crime,
mas ele não cometeu esse crime. Aí produz-se um documento mediúnico, produz-se uma psicografia, essa psicografia é juntada aos autos, em que há uma manifestação daquele morto, notadamente a vítima do crime, dizendo, não, olha, quem me matou não foi fulano, foi Beltrano. Ou então, ele disparou uma arma, mas foi acidental. E essas circunstâncias, utilizadas num setor específico da nossa criminologia, que é o tribunal do júri, onde o juiz tem apenas um papel de homologação e quem decide sobre a culpabilidade ou não são os jurados leigos, não togados. Você pode utilizar essa circunstância. Feita toda essa viagem no tempo e toda essa expressão jurídica, nós vamos dizer o seguinte: sempre o homem, o indivíduo humano de carne e osso é que será o responsável por qualquer tipo de produção mediúnica, seja ela literária, seja ela artística, poética, musical, de qualquer espectro. Nunca poderá ser dito que a responsabilidade é de um morto. Excelente. Muito bom. E o Vec, nosso amigo aqui, até se manifesta, né? Ele diz que pode parecer óbvio isso, mas que é importante a gente estar dentro desse aspecto de definição de responsabilidades, refletir sobre isso. Júlia, já que a gente já definiu aqui que a responsabilidade é do médium, vamos supor que um médium psicografe um livro, tá? A gente está falando de obras de maneira geral, mas vamos falar agora de um livro, tá? E ele registra, ele registra esse livro no nome dele, tá? Ele pode dispor livremente dos direitos autorais, como qualquer outro escritor, ou ele tem que, ou deveria ceder os direitos autorais perante a causa, né, que ele está supostamente trabalhando, que seria a divulgação, né, de uma mensagem ou de um conteúdo espiritual. Ele pode direcionar o conteúdo para onde ele bem entender, porque ele é o responsável, é isso? Exatamente. Ele, como autor, não importando se é um livro psicografado ou de autoria própria, ele é o detentor dos direitos patrimoniais e dos direitos morais. Então, como detentor dos direitos patrimoniais, se ele quiser negociar, ele quiser receber receitas da venda do produto, do livro, não, perante a lei, não tem problema. Agora, tem o problema moral, problema ético, né? Então, no meio espírita, pelo ensino da própria doutrina espírita, a maior parte dos médiuns que nós conhecemos no movimento espírita, né, começando com o exemplo clássico do Chico Xavier, que psicografou mais de 500 e tantos livros, ele cedeu todos os seus direitos autorais, patrimoniais, para as editoras, como a FEB, como a CEL, como outras tantas que recebeu, né, a União, que recebeu os direitos autorais de seus livros. Então, dentro dessa visão espírita, né, nós defendemos o princípio do dai de graça o que de graça receber-se. Então, como não é um produto dele, mas sim de um espírito, uma vez que é uma psicografia, então, pela ética espírita e pelo nosso conceito de moral espírita, a grande maioria, ou 100%, eu diria, talvez tenha alguns que não fizeram essa doação, mas todos os direitos autorais, eu, pelo menos, vejo que são doados para fins beneficentes, filantrópicos, educacionais, né? Então, eles não ficam. O Chico seria um homem riquíssimo se ele tivesse ficado com os direitos autorais. Entretanto, ele não utilizou um centavo de todos os livros que ele psicografou, mas ele doou integralmente para as instituições, para as editoras,
e também para o movimento espírita de uma maneira geral. Então, poder, ele pode, mas não é o que nós fazemos com os livros psicografados. Agora, se é um livro não psicografado, ele tem todo o direito de usufruir, né, da receita da venda do livro que ele escreveu. É um produto pessoal dele, não tem nada a ver com a psicografia. Ok? E no caso, aproveitando essa mesma argumentação, Marcelo, vamos supor que os herdeiros do médium, ele questionem esse direcionamento em vida, né? Ou pelo menos daquilo que o pai teria feito, ou a mãe. Eles podem questionar esse direcionamento, ou se ele não direcionou, se ele ficou com os direitos para ele, isso é herdado naturalmente para os seus descendentes, é isso? Veja, essa questão, ela consagra vários institutos jurídicos que estão correlacionados, né? O primeiro deles é o ato voluntário do indivíduo produzir uma obra, seja ela literária ou artística. Vamos colocar nesses dois segmentos, nesses dois escaninhos aí. Esse é um ato voluntário, independentemente da origem, e também, daqui a pouco eu vou tratar do tema espírita, mediunidade versus animismo, nós vamos ter uma outra contextura, dependendo da categorização que vamos dar para essa resposta. Nós vamos tratar primeiro desse escaninho jurídico. Vontade, ato volitivo, obrigação de fazer, né? Quando o indivíduo age voluntariamente e produz uma obra, ele é o autor, já ficou caracterizado da questão anterior. Então, se ele é o autor, ele possui a posse e a propriedade do resultado, do objeto jurídico produzido sob sua supervisão, sob sua atuação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: o direito autoral é dele. Direito autoral significa direito do autor. Se ele vai emprestar, se ele vai ceder, se ele vai vender, se ele vai entregar para outrem produzir uma tela, uma música, uma gravação, um esquete teatral, uma gravação sinfônica, um livro, etc., é direito dele, ninguém tasca. Eu não posso atribuir ao desencarnado essa prerrogativa. Não, é porque o Chico psicografou uma obra de Emmanuel e Emmanuel disse: dá para os capuchinhos o resultado da venda. O Chico decidiu, por vontade própria, dar ou não. Entende? Esse é o primeiro ponto de análise. O segundo ponto é: como é que nós podemos qualificar lucro? O que é lucro? E aí a seara é mais do Milani do que minha, né? Porque o lucro é o resultado positivo de uma determinada produção. Então, eu produzo um bem ou um serviço, esse bem ou esse serviço tem um custo, tem um valor unitário, tem um valor originário, e eu aplico um valor em cima e obtenho, com essa diferença, o lucro. Ora, pergunto: o trabalho de um médium pode ser quantificado em termos de horas de serviço, de esforço e de bens secundários utilizados na sua produção? Logicamente, um livro do Chico Xavier com 400 páginas gerou quantos lápis? Resultou no consumo de quantas folhas de papel ofício? Quantas horas o Chico destinou do seu repouso ou de outras atividades para fazer aquela produção? Então, nós precisamos dar um outro tópico de análise para não significar a simplificação pura do conceito de
abnegação que estava presente em Chico. Obviamente, a Júlia bem colocou na resposta, o Chico, por vontade própria, decidiu abdicar de todos os seus direitos, cedendo às instituições, ora filantrópicas, ora centros espíritas, que nem sempre estavam caracterizados como instituições filantrópicas, dentro do arcabouço legal. O fato de ser um centro espírita e prestar atividades de auxílio, de assistência social, etc., não o configura diretamente na personalidade jurídica de uma OS, Organização Social, de uma OCIP, Organização Social de Interesse Público, etc. Então, precisamos esmiuçar melhor, precisamos categorizar mesmo a questão, porque senão nós pegamos um grande balaio, colocamos todo mundo dentro desse balaio e não importa quais são os caracteres. O terceiro ponto, e esse me parece ser fundamental, é a ideia da moral espírita que a Júlia tratou. O que é moral? Moral é a ideia individual baseada na cultura, na formação, nos conhecimentos, aplicada às situações do dia a dia. Moral é um arcabouço individual, porque a moral do Marcelo é diferente da Júlia, é diferente da Milani. Podemos ter semelhança, podemos ter parecenças, podemos ter conciliações, mas a moral de cada um de nós vai ser distinta porque somos individualidades distintas. Como a gente sai do plano da moral e entra no plano da ética, aí não. Ética me parece ser um conceito mais amplo e, portanto, aí nós temos que configurar o uso da mediunidade, temos que configurar a finalidade da mediunidade e temos que configurar, aí sim eu entro na diferença entre mediunidade e animismo, até que ponto o livro é produção exclusiva do médium, até que ponto o livro é produção exclusiva do espírito, e até que ponto, e cada vez mais eu estou convencido, com mais de 40 anos do exercício da mediunidade e da observação dos fatos mediúnicos, que muito poucos médiuns do Brasil e do mundo são médiuns mecânicos ou inconscientes. Logo, quando eu me concentro para produzir uma psicografia, eu, Marcelo Henrique, tem uma parte que é minha e tem uma parte que é de Leopoldo Machado, de Herculano Pires e de tantos outros espíritos que já se manifestaram pela minha mediunidade. Esse ponto é fundamental, sabe? Para sair daquela ideia, lugar comum de que, é mediunidade, pronto. Primeiro, não se tem certeza de que seja mediunidade. Quem aferiu o fenômeno? Havia um médium vidente durante a produção da página que constate a proximidade do espírito A, B ou C do médium? Segundo, há uma aferição do conteúdo para demonstrar que, efetivamente, a página assinada por Cecília Meirelles guarda relação com o que Cecília Meirelles produziu em mais de 30 anos da sua atividade poética e de cronista? Então, são alguns elementos intrínsecos que nós não podemos deixar de lado. Agora, reforço a ideia primaz de que é dele, médium, autor encarnado, a prerrogativa de escolher se vai ficar com o dinheiro, se vai distribuir o dinheiro para entidades associativas, para entidades ditas espíritas ou para entidades assistenciais não espíritas. Aqui em Florianópolis há muitas situações envolvendo médiuns que doaram os recursos, doaram os direitos autorais para entidades não espíritas de assistência social e de atendimento de saúde ou de educação, conforme o caso. E há também aquela ideia de que vou distribuir o lucro, mas antes de chegar no lucro, eu preciso retirar aquilo que está do lado da despesa dentro de um balanço. O que é receita, o que é despesa, para chegar efetivamente ao lucro final. Ficou claro, Marcelo. Obrigado pela explanação. Ô, Júlia, ainda nessa fala que o Marcelo traz, né, com relação ao direcionamento, né, que o médium, que é o responsável, ele pode dar, tem um aspecto ético, né? O Marcelo traz aí a questão moral,
tem um aspecto ético. Eu vou aproveitar, até o Luiz Gouveia fez uma pergunta, que eu vou trazer a pergunta dele também, dentro daquilo que eu já iria abordar. O que eu perguntaria para você, Júlia, é que se a comercialização dessas obras, incluindo pinturas mediúnicas, né, que é a chamada psicopictografia, né, contradiz com o princípio de dar de graça o que de graça receber, lembrando que o Marcelo levanta os custos. Ele traz que, claro, você quando vai produzir algo, você tem que ter elementos materiais ali, você tem que adquirir esses elementos, consumir esses elementos, isso tem gasto, né? Mas é muito tênue essa relação quando a gente fala em trazer benefícios ou vantagens financeiras para o autor. Então, eu pergunto para você, Júlia, se essa comercialização de obras em geral mediúnicas, inclusive pinturas e livros e tudo mais, se contradiz o princípio de dar de graça, que de graça receber, e eu trago aqui a questão que o nosso amigo Luiz Gouveia faz, que é a seguinte: o que vocês dizem sobre a venda de ingressos sobre uma apresentação mediúnica, que pode ser escrita, musical, teatral, que tem a ver com o que nós estamos comentando? O que você me diz, Júlia? Olha, essa é uma questão bastante discutida no movimento espírita, né? E nós sabemos que a pessoa que vai apresentar, fazer uma pintura mediúnica tem os gastos, assim como quem vai produzir o livro tem os gastos, os custos do livro, tem os custos de um quadro, de tintas, disso, daquilo, tem também o custo, né, se você vai, no caso do Gouveia, que está nos perguntando aí sobre a questão de ingressos em shows e teatros, etc., também eles têm custos. Então, eu penso que não pode, não deveria, pelo menos, não é que não pode, tudo pode, né? Nem tudo me convém. Então, eu acho que se a pintura mediúnica é vendida num preço não exorbitante, mas que cubra os custos e que possa ajudar aquela casa espírita, normalmente é uma casa que promove a pintura mediúnica, eu acho que é compreensível, né? E também não está nada contra a lei. Não tem nenhuma lei que diz que não pode vender quadros mediúnicos. Não existe nenhuma lei que diz que não pode cobrar ingressos para peças teatrais ou para um show musical, né? E o que nós vemos no movimento espírita é que os shows, né, a pintura, a peça teatral, eles são a receita. Naturalmente tem que pagar os profissionais, porque nem todos os profissionais de uma peça teatral trabalham de graça, né? E eles têm que ter a manutenção deles também, sua remuneração. Mas eu, particularmente, não vejo nenhum problema de que a receita possa ser direcionada para essa ou para aquela instituição espírita, né? A não ser que estejam falando de uma pintura mediúnica em que o médium fique com toda a receita para sua própria manutenção e que viva disso. Aí eu já acho mais complicado, que aí entra a questão da ética espírita, né? E aí vai contrariar o dar de graça o que de graça nós recebemos. Então, mas o ressarcir das despesas, dos custos de tudo aquilo, seja de livro, seja de peça teatral e tudo mais, eu acho que está perfeitamente coerente, né? Agora, se cobra uma pintura mediúnica um preço de um de Cavalcante, aí eu acho que nós temos que analisar melhor, porque as pinturas mediúnicas, ao meu ver, não deveriam servir para enriquecer nem as casas espíritas e nem também o autor, se for em benefício próprio. Júlia, você tocou num ponto agora que eu diria também bastante sensível, porque, e eu vou perguntar para o Marcelo isso, porque ele também trabalha, ele falou que acompanhou também diversas manifestações mediúnicas, né, de pinturas e tal, e a Júlia levanta o ponto de que muitas dessas telas, né, dessas pinturas, que são eventualmente comercializadas, inclusive,
elas vêm assinadas, né, por grandes nomes, por referências mundiais até, na arte da pintura, né? E aí eu pergunto para o Marcelo, até que ponto, Marcelo, e aí você pode comentar também no aspecto ético, tá? E eu não vou trazer aqui o fato ou a justificativa de que a obra não saiu perfeita ou não representou o estilo do autor por deficiência mediúnica do indivíduo, tá? É mais no sentido de ter uma obra assinada por um autor, ainda que espiritual, de maneira que expresse Van Gogh e outros, né, que costumam aparecer, ou pelo menos aparecer assinado, né, nessas obras. O que você me diz, Marcelo, sobre os cuidados que o público em geral deveria ter quando visita uma exposição que seja de obras e ele se depara com um quadro assinado, sei lá, um autor famoso, e que ele questione as características, até o estilo, a sobriedade, todo o aspecto que poderia determinar a autoria, né, daquele que está assinando, ele não encontra. O que você recomendaria para esse que se depara com um quadro desse? Primeiro, o bom senso, né? O bom senso, o equilíbrio, a conduta não entusiasmada. Gosto muito dessa expressão do meu padrinho Herculano Pires, né? Quando ele se refere aos espíritas como adeptos muito entusiasmados. Tem gente que enxerga espiritismo em tudo, né? Não que as questões espirituais não estejam presentes, elas estão presentes, mas há que se ter um filtro dedicado, um filtro específico, um filtro que decorre da crítica, mas a crítica ela tem que ser fundamentada. Durante vários anos, aqui no Movimento Espírita de Santa Catarina, atuando na Federação Espírita do meu estado, nós acompanhamos trabalhos de vários psicopictógrafos, né? Médios de psicopictografia, ou seja, médios que pintavam quadros. Algumas telas produzidas eram de indiscutível beleza, né? Mas eu não detinha o conhecimento técnico, eu não estudei arte na universidade a ponto de poder ser um crítico de arte, de poder pegar uma tela qualquer e aferir, não, aqui estão os traços de Rembrandt, de Renoir, de Van Gogh, de Cavalcanti, de Tarsila do Amaral. Não, eu não tinha competência técnica. Eu sei que mundo afora, vários críticos de arte, várias pessoas preparadas para a função fizeram a análise de obras produzidas e atestaram que os traços, que a forma de definir a tela lembravam ou eram parecidos ou eram semelhantes aos daquele pintor ou do outro pintor. Da mesma forma como quando Chico Xavier psicografou a sua primeira obra, né, que é, às vezes, muito decantada, mas muito pouco conhecida, o Parnaso de Além Túmulo, ali estão vozes do além, expoentes da literatura mundial, da literatura em língua portuguesa mundial, pessoas reconhecidas pela sua grandiosidade, expressando estilos literários distintos, o romantismo, o simbolismo, etc. e tal. Também não sou um especialista em letras para ficar aqui trazendo maiores detalhes. Mas vocês encontram obras acadêmicas hoje, artigos acadêmicos, em qualquer busca do Google Scholar, onde pessoas especialistas se debruçaram sobre o Parnaso de Além Túmulo para demonstrar a similitude na métrica, no formato, no ideário, na contextura, com a obra produzida por aquele autor que voltou através de Chico, com as obras que ele produziu em vida. Então, isso é técnica, isso é ciência, isso não é religião, isso não é fé. Isso nós precisamos divisar. É diferente de você ir na casa espírita, presenciar uma apresentação de psicopictografia e
embevecido com a ideia espírita, tendo estudado mediunidade mais ou menos, com mais ou menos profundidade, sair dali de olhos esbugalhados e dizer: meu Deus, que maravilha! Alguém vem do outro lado, e o outro lado é aqui no lado, não é acima, nem abaixo, nem qualquer outro lugar do espaço. Os espíritos estão aqui, ao nosso derredor, ocupando o mesmo espaço físico onde eu não estou. Aqui é uma sala, sei lá, de 3 metros quadrados, deve ter uma porção de espíritos esparrando em mim. Eu não tenho evidência nesse ponto, mas provavelmente diversos espíritos estão aqui nesse momento, assim como estão na sala da Júlia, assim como estão na sala do Milani, porque eles influem mais do que imaginamos na nossa vida. Não é isso que diz Kardec? Então, imagine, eu vou para casa espírita e vejo uma sessão daquela e, esteticamente, eu me entusiasmo e adquiro uma obra. Daí a nós dizemos cabalmente, comprovadamente, que se trata de um Renoir ou de uma Tarsila, a linha é imensa, a distância é de astros-luz. Então, meus amigos, menos entusiasmo e mais racionalidade. Uma coisa é admitir o fenômeno mediúnico, a outra é admitir erroneamente que tudo que se produz através da mediunidade seja verídico, seja verossímil, seja a expressão real dos fatos. E o que disse Allan Kardec, na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Isso nos acompanha em todos os setores. Quanto à pergunta do Gouveia sobre ser lícito ou não o pagamento de ingressos para uma apresentação litero-musical, né, de caráter mediúnico, eu atestaria com todas as minhas forças, Gouveia, é lícito. É lícito porque o espírito não produz nada neste mundo físico sem a interferência do ser humano. E ali, interferência do ser humano, nós vamos ter esforço, vamos ter suor, vamos ter desempenho. E ali nós estamos falando de tempo, de espaço, de esforço, de dedicação, de preparação para que aquilo aconteça. Mas é o espírito que, através de um médium que toca violino, está reproduzindo Tchaikovsky, Beethoven, Chopin. Como eu já vi com esses olhos que a terra de comer, apesar dos olhos espirituais permanecerem sem qualquer deterioração. É isso que precisa ficar claro. Sairmos desse pieguismo exacerbado de que tudo que é mediúnico é gratuito, de tudo que é mediúnico deve ser doado, de que tudo que é mediúnico pertence ao além. O além não respira, o além não fala, o além não sente, materialmente falando, o além não pinta, o além não escreve, o além não desempenha nada. É preciso a intervenção. E aí Allan Kardec tem esse lugar de destaque na história ao demonstrar que a mediunidade é uma via de mão dupla. A mediunidade não acontece apenas pelos espíritos desencarnados, pela vontade dos espíritos desencarnados e pela intenção dos espíritos desencarnados. Como diria o meu querido Alamar, saudoso, que está aqui por aqui hoje, o espiritismo tem muito da mediunidade sem espíritos e tem muito da mediunidade sem os encarnados. Percebeu a nuance da minha ironia? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, cada um segundo suas obras, disse o Magrão, disse Jesus. Mas é preciso conformar as coisas a uma lógica e uma ética que não tem que ser dita por uma instituição, por uma federação ou por uma determinada personalidade. Ela parte de dentro de nós e se expressa em cada um dos nossos atos. Exato. Então a gente tira do que vocês estão falando diferentes
pontos relevantes e que as pessoas às vezes deixam passar, né? Primeiro, eu acho que, fazendo uma analogia, né, ou trazendo aqui o homem no mundo, não tem como nós não vivermos como homens no mundo sem consumir recursos materiais e arcar com isso, mas dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, tendo a ética, né, que foi comentada. E outro ponto que eu gostei bastante que vocês tocaram não é o fato de ser mediúnico, eu vou até ampliar, viu, Marcelo e Júlia, é o fato de ser espírita. As pessoas acham que tem que ser de graça. Qualquer coisa que se diga espírita, as pessoas acham que não tem recurso a ser consumido, que não tem gasto, que não tem nenhum tipo de despesa envolvida, então deveria ser oferecido candidamente para aqueles que pudessem usufruir, sem se preocuparem com a cobertura, né, do que foi consumido. Muito bem. O pessoal que está colocando questões, podem colocar questões no chat. Dentro do possível, eu vou reuni-las na ordem aqui, tá? Não necessariamente na mesma sequência que está sendo publicada, porque nós também temos aqui alguns tópicos, tá, para trazer. O próximo item, né, que eu vou aqui perguntar para a nossa Júlia, seguinte, e esse envolve conteúdo, tá? Não necessariamente só de quadro, pode ser de livro também. Vou tomar como exemplo um livro. Vamos supor que foi publicada uma obra, e se essa obra contiver alguma informação falsa, ou que esteja sujeita a um questionamento legal ou jurídico, né, da sua integridade, da sua validade, a editora também pode ser responsabilizada, ou é só o autor, no caso, o suposto médium, né? Quem que responderia pelo conteúdo de uma obra dita mediúnica legalmente, juridicamente? A editora também participaria? Eu acho que aí precisa analisar melhor, né? Se a editora viu que era alguma coisa absurda, que aquele fato ou aquela, né, informação falsa possa vir a denegrir ou prejudicar alguém, difamar, eu acho que a editora responde junto, porque ela não teve o zelo com o conteúdo que chegou para que ele pudesse editar, né? Agora, quem responde naturalmente é o autor, porque o autor é responsável pelo conteúdo, seja um conteúdo mediúnico ou seja um conteúdo próprio, né? Que é uma produção própria. Ele responde pelo conteúdo se houver alguma coisa que venha ser considerada falsa. Mas eu, particularmente, poucas vezes, acho que eu não vi na minha vida nenhum processo que acusasse a editora de alguma falsidade, né? Talvez o Marcelo possa ter alguma experiência nesse campo, mas eu não tenho. Eu não vi nenhuma editora ser responsabilizada de conteúdo considerado falso ou de conteúdo que venha a denegrir alguma coisa. Agora, que a editora deve tomar cuidado, ter uma comissão para fazer a leitura, eu acho que sim, né? Eu ouvi certa vez um original de um livro que, se não tivesse passado pela comissão da editora, poderia trazer alguns problemas de denegrir a imagem do personagem, que era que falava de um personagem considerado alguém muito especial dentro do movimento espírita. Então, esses cuidados precisam ser tomados. Mas se o Marcelo conhecer, ele poderia nos contar. Eu não conheço. Não vi nenhum caso da editora ser responsabilizada, mas eu vi quase um caso que poderia vir a trazer algum problema para o autor e para a editora. Tá bom, vamos já daqui a pouco entrar nesse caso, então. Marcelo, você conhece algum caso ou o que você opina aí sobre essa situação?
A jurisprudência ela coleta situações de responsabilização de vários agentes, né? Aquilo que no direito nós chamamos de corresponsabilidade, né? Porque para a existência de um determinado objeto, documento, uma obra, né? Já que nós estamos falando mais da questão literária, vários atores concorrem entre si, né? E eu, como sou um homem da comunicação social, eu vou lembrar aos nossos espectadores, os nossos internautas, que vocês já devem ter visto em diversas páginas de veículos de mídia atualmente, colunas, né? Então, a coluna de João, de Pedro, eu não fazer merchandising para nenhum colega de imprensa, né? Mas, digamos assim, você imagina aquele colunista que você costuma acompanhar no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Globo, no Diário da sua cidade, do seu estado, né? E aí, no final, você diz assim, os fatos ou o conteúdo é de responsabilidade exclusiva do seu autor. O portal ou o jornal não endossa a opinião do colunista, né? Por que existe isso? Porque começou a surgir uma quantidade tal de demandas judiciais em que o prejudicado, imagine assim, onde é mais comum isso acontecer, na área política, né? Então, um determinado político se sente prejudicado por uma determinada reportagem, ou uma crônica, uma coluna, e ele entra na justiça contra o jornalista, contra o editor daquela área, da área de política, e contra o órgão pessoa jurídica, né? O jornal, o blog, o portal, o que seja. Então, justamente para eliminar essa questão da corresponsabilidade direta, mas não elidindo completamente, porque aí também existe uma questão contratual. Ora, se eu, dono de um blog, de um portal, contrato o jornalista A e coloco ele sob a proteção do meu selo, do meu nome, eu estou endossando a opinião dele. É diferente de você mandar um artigo como leitor para o jornal e o jornal publicar. Aí é um outro segmento. Se você é profissional, incluído na folha de pagamento, carteira assinada, ou é alguém que tem uma relação contratual com um órgão jurídico que não seja de natureza trabalhista, porque há outros tipos de contratos, aí isso também precisa ser aferido judicialmente. Agora, no segmento espírita, Júlia e Milani, eu nunca vi uma editora ser responsabilizada por alguma informação, seja ela mediúnica ou não, passível de ser considerada como falsa, ou invocar aí aqueles 3 institutos jurídicos, né, da calúnia, da injúria e da difamação, que são aqueles elementos principais dentro da falsidade que geram prejuízo ao envolvido e que são passíveis de indenização pecuniária e também por dano moral, que é um outro instituto muito comum desde o século passado para cá, de aferição judiciária, embora também nesse aspecto do direito do dano moral, houve um recrudescimento, porque o judiciário passou a imputar a quem estava invocando que houve um prejuízo moral para ele, sendo inverídico, para apenas oferir recurso. Então, diminuiu um pouco, porque a jurisprudência passou a ser direcionada à ideia de que, se não caracterizar o ato, aquela indenização que você está pedindo do outro, que é inverídica, você vai ter que pagar. Então, diminuiu um pouco a questão aí do dano moral, diminuiu um pouco aí a chamada pretensão de responsabilização sobre danos em relação à imagem, à honra, que são os institutos trabalhados. Agora, eu quero chamar a atenção nessa questão, Milani e Júlia, a um elemento, né, que não é aferido judicialmente, mas é um elemento que precisa de um pouco mais de atenção de nossa parte. Por quê? Porque nós espíritas estudamos pouco, lemos pouco e estudamos menos ainda.
Então, é muito comum que a gente aceite piamente uma obra de caráter mediúnico baseada na assinatura, seja do espírito, seja do médium, contrariando completamente o processo, o rito que Allan Kardec estabeleceu da validade da produção mediúnica, da validade da produção literária espírita. E aqui eu quero trazer um exemplo fático, um exemplo verdadeiro, de uma obra que foi publicada entre as décadas de 40 e 50 do século passado. O livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, assinado pelo espírito Emmanuel, chamado A Caminho da Luz. Este livro possui incongruências históricas, sociológicas, produzem verdades do ponto de vista da ciência. E essa obra é, às vezes, cultuada no movimento espírita como sendo um monumento à história universal, como se a história do mundo e a história do Brasil estivessem corretamente alocadas nesta obra. Então, não há responsabilização, porque, primeiro, o Chico já morreu, né? Segundo, não foi feito, já decaiu o direito, a pretensão de qualquer tipo de punição pelas informações inverídicas contidas naquele livro, mas o livro continua a ser decantado, às vezes estudado, não sei até que ponto, mas pelo menos trabalhado em instituições espíritas, quando ele não subsiste à mínima comparação, ao mínimo esforço de linearidade com fatos históricos efetivamente demonstrados pelas ciências. E esse ponto precisa ser sempre enaltecido para que nós não coloquemos uma aura de santidade, de perfeição, nem no médium, nem no espírito. Nós estamos também, e aí eu vou fazer um outro parênteses, se me permitem, convivendo com uma nódoa insanável no movimento espírita, que é a produção de alterações na obra de Allan Kardec após a sua morte. E essa aceitação tácita, ou essa aceitação com base em informações não jurídicas, não históricas, não documentais, não conjunturais e não espíritas, é um desserviço alto, grave para o espiritismo. Se não houvesse a questão jurídica e fosse só a questão doutrinária, nós já estaríamos de cabelo em pé, já estaríamos de olhos arregalados, mas as questões se encontram num determinado quadrante do tempo e o espaço e precisam ser sempre enaltecidas. Quando nós falamos em direito autoral das 32 obras de Allan Kardec termina em 31 de março de 1869. Nem Amélie, nem Didier, nem Leymarie, nem Denis, nem qualquer outra pessoa poderia publicar qualquer obra que fosse a partir do momento em que o caixão de Allan Kardec desce à sepultura no Père Lachaise. Nenhuma. Então, nós estamos diante de um crime insanável, gravíssimo, contra a memória e o direito do autor Allan Kardec. Essas questões que envolvem a parte doutrinária, eu acho que elas deveriam ser refletidas de maneira corrente. E aí a gente remonta até uma situação de idolatria, né? Porque o Marcelo levanta o caso aqui de uma obra, não tem só esta obra, né? Tem várias obras do mercado editorial supostamente atribuídas a espíritos populares, vamos chamar assim, que merecem ser criticadas com fraternidade, né? As pessoas acham que, por fato de criticar, a gente está criticando o médium. Não, a gente está criticando o conteúdo, né? O conteúdo é o que deve ser efetivamente analisado. Pelo critério da universalidade, a gente já tem a referência aí que Kardec se serviu. No caso, vocês estão falando de bastante exemplo, né? A Júlia, pela experiência que ela tem, pela vivência que ela tem no movimento espírita, eu vou pedir para a Júlia fazer um comentário
porque ela acompanhou, e acho que de perto até, nós temos casos onde, sim, tem-se a disputa judicial envolvendo herdeiros, envolvendo direitos, né, das chamadas obras mediúnicas, e um em particular, Júlia, que eu sei que acompanhou, foi a questão do Humberto de Campos, né, que depois o irmão X, e eu pediria para que você contasse um pouco da sua experiência, porque você viveu isso, né, você esteve presente com as pessoas que estavam também participando desse processo, então nós gostaríamos de ouvi-la, né, pela riqueza de detalhes aí que você tem. Bom, na verdade, o caso de Humberto de Campos, né, o processo foi de 1944, né, então é bem antigo. Né? Então... Vamos deixar claro, Júlia estava ainda em vias de encarnação, ela não estava presente tramitando. É verdade. O Humberto de Campos, ele desencarnou em 1934. E aí começaram a surgir obras, Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, diversos livros do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E aí, em 1944, os herdeiros de Humberto de Campos, era a sua esposa e os seus filhos, né? Agora, o que eu conheci foi o filho do Humberto de Campos, que é o Humberto de Campos Filho, né? Então, esse eu posso contar aí em 2 minutinhos a minha amizade com ele. Então, em 1944, os herdeiros do Humberto de Campos é que decidiram entrar na justiça para reivindicar os direitos autorais das obras psicografadas pelo Chico Xavier. E aí foi um processo rumoroso, um processo que deu muito pano para manga, mas tudo deve ter alguma razão, né, para que isso pudesse ter acontecido. E aí, isso aconteceu aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, foi exatamente no Rio de Janeiro. E esse processo se tornou bastante célebre, não apenas pela essa natureza, vamos dizer assim, inusitada, mas também por questões jurídicas e espirituais que foram levantando ao longo do processo. E a decisão do juiz foi mais inusitada ainda. Decisão não, na verdade, foi um despacho dele, né? A decisão, ele pediu, esse juiz, só para quem tiver curiosidade, chamava-se Dr. Orimar de Bastos, acho que o Marcelo deve conhecer essa história também, né? Que isso passa um pouco aí pela nossa vivência de advogados e casos curiosos assim, a gente presta atenção. Então, chegou a expedir uma carta, acho que ele mandou uma carta rogatória, se fosse uma precatória seria por aqui mesmo, uma rogatória seria lá pelo exterior, mas como era no além, acho que ele não tinha outro tipo de carta, ele usou a rogatória mesmo, né, Marcelo? Aí ele solicitou uma audiência com o espírito de Humberto de Campos, para verificar a veracidade das comunicações. É claro que isso não pôde ser feito, nem nada, e no final o processo teve o seu desfecho favorável para que os herdeiros, naturalmente, não tinham nenhum direito, porque, como falamos hoje ao longo da nossa live, né, Marcelo e eu, o espírito não é detentor de direitos autorais. O detentor de direitos autorais é o médium, é o Chico Xavier, no caso. Então, é claro que isso não deu em nada, mas foi uma questão bastante interessante. Na verdade, eu conheci o Humberto de Campos, filho dele, ele era do meio editorial também, nós sempre fomos do meio editorial, e ele não era espírita quando eu o conheci. E aos poucos ele foi se tornando espírita, conhecendo, e no final ele já estava mais, já com uma certa idade, quando ele escreveu
Humberto de Campos, meu pai. Né? Humberto de Campos, vírgula, meu pai. Então, nesse livro, aí você já percebe que ele se tornou espírita. E era uma pessoa assim muito bacana, né? E gostava muito do espiritismo, ele perguntava muito sobre as questões espirituais, até que ele foi se tornando espírita. Então, essa é o que eu podia contar do Humberto de Campos. E dizer também que quando eu trabalhava na editora, né, desde 69 que eu trabalho em editora, vocês vão calculando a minha idade, né, Marcelo? Não, eu falei que você estava para reencarnar, Júlia. O Humberto de Campos, você estava para reencarnar ainda. O Humberto de Campos, quando ele desencarnou, estava para reencarnar. Né? Reencarnar, mas quando eu já estava encarnada e trabalhava numa editora, e essa editora nossa publicava os livros, os clássicos, né, dos grandes autores, Humberto de Campos, publicava Machado de Assis, José de Alencar, e etc, etc. Então, eu gostava muito dos livros do Humberto de Campos e acabei me interessando, li toda a coleção dos livros dele, que era uma delícia de ler os livros dele, não mediúnico, o livro dele mesmo em vida. E eu sei que assim as coisas foram se passando, e quando eu comecei a fazer a palestra, aí eu já estava no movimento espírita atuante, a primeira palestra que me pediram foi para eu falar sobre a vida e obra de Humberto de Campos. Então, acho que foi uma série de coincidências aí. Mas... Excelente, Júlia. Nós temos aqui com você um relato dos fatos, né, que aconteceram e que você pode nos ajudar a ter um panorama mais realista, né? Porque a gente escuta muita coisa, né, sobre como foi, o que deixou de acontecer, e nada melhor do que alguém que esteve ali, não na época do Humberto de Campos, com seus herdeiros futuramente, né, para discutir isso. Você, nós chegamos a conversar, viu? Nós chegamos a conversar sobre esse fato, a gente deu risada juntos, sem problema nenhum. Marcelo, e você conhece algum caso de tribunal que você gostaria de destacar, não? Primeiro eu quero falar um pouquinho aí sobre o caso Humberto de Campos, se me permitem. Eu não sou testemunha ocular da história como a Júlia, mas durante muito tempo, por duas situações muito peculiares, a primeira é que eu me correspondi durante décadas com o Luciano dos Anjos, né, um sócio, né, hoje seria associado, né, Júlia? Mas na época era sócio da Federação Espírita Brasileira. Isso, hoje é associado. Hoje é associado por força da reforma do Código Civil. Mas na época dizia-se sócio, porque era uma sociedade civil, sem finalidade lucrativa, a Federação Espírita Brasileira. Aliás, né, é sempre bom a gente destacar que a Federação Espírita Brasileira é igual a um centro espírita, é igual ao centro espírita que você, nosso querido internauta, frequenta, né, formada aí por uma quantidade X de sócios, não sei se hoje são 80 sócios, e ela representa aí o interesse direto dessas 80 pessoas, que são os sócios, que são as pessoas que votam e são votadas nas eleições e nas assembleias da federação, diferentemente do Conselho Federativo Nacional, que é um outro órgão, com poderes e com atribuições específicas, que acaba se comunicando com a FEB. Então, eu conversei muito com o Luciano dos Anjos, ele me relatava algumas peculiaridades desse caso, né? E depois eu vim a estudar o caso com mais afinco, eu estava estudando direito na década de 90, eu peguei as peças processuais, analisei, são muito, mas muito boas a petição inicial da família do Humberto de Campos, é muito boa a contestação do senhor Miguel Timpone, que depois se torna o autor do livro A Psicografia ante os Tribunais, que vai tratar exatamente desse caso, com os mínimos detalhes, recomendo a leitura aí, é um livro editado pela FEB. E aí também é magistral a sentença do juiz, porque ele foi colocado
a partir da petição inicial, numa saia justa. Vamos relembrar aí a situação, né? A família pedia, numa ação declaratória, que se estabelecesse o sim ou o não, exemplificando, né? São do espírito Humberto de Campos as obras ou não? Em caso negativo, ou seja, não se trata de Humberto de Campos, aí caberia uma indenização moral à família pelo uso indevido do nome de uma personalidade do mundo literário brasileiro, como foi Humberto de Campos, né? Tinha coluna em jornal, tinha escrito muita coisa, era uma personalidade célebre, né? Da década de 20, da década de 30 do nosso país. Se admitir, né, que fosse o Humberto de Campos, todos os direitos autorais, todos os direitos patrimoniais, pecuniários, caberiam não à Federação Espírita Brasileira, que tinha editado as obras, mas à família do Decujos, a família do morto, a família do Humberto de Campos. Então, era uma petição magistral, Júlia e Milani, porque ela colocava somente essas duas hipóteses, e nas duas hipóteses a federação estaria em maus lençóis, porque no primeiro caso teria usurpado o nome, que não aconteceu, e em segundo caso, ao utilizar, teria que doar os recursos, os valores, o lucro, o destino das obras para a família. Aí esse juiz ficou pensando, mas ainda faltava a parte instrutória com a contestação da FEB, né? E a contestação da FEB, ela trabalha com a ideia exatamente vigente, não só no direito brasileiro, como no direito internacional, de que a personalidade civil finda com a morte, e que depois da morte nós não podemos cogitar de direitos, sejam eles reais, sejam eles patrimoniais, sejam eles morais, de alguém que está morto. Ele não pode voltar para se defender. E os herdeiros não têm o direito, a não ser de uma situação muito grave, de exposição de fatos inverídicos, né, atribuídos à pessoa do morto, se manifestar ou buscar alguma postulação judicial no caráter indenizatório, o que não era o caso. A partir daí, então, o juiz faz toda a sua construção, a Júlia já enriqueceu aí com a carta rogatória, e aí a carta rogatória para o leigo, né, Júlia, que não tem um conhecimento jurídico, rogar é o que é pedir, é orar aos céus para que encontre uma solução, né? Então a carta rogatória meio que funcionou na prática como isso. Olha, nós aqui humanos, nós jurisconsultos, não temos competência qualquer de tratar de assuntos, entre aspas, sobrenaturais. Então, por favor, alguém nos inspira aqui para resolver o negócio, porque senão vai ficar complicado para o nosso lado. E o juiz, então, claro, foi feita análise grafotécnica, que é uma das minhas especialidades, ou seja, pegar a caligrafia de alguém, aqui eu vou mostrar a minha caligrafia rapidamente, né? Pegar a caligrafia de alguém e dizer que essa letra aqui é do Marcelo Henrique, não é do Marco Milani, não é da Júlia Nezu. Eu até estava explicando para o Marco que hoje nós temos aplicativos, nós temos equipamentos informáticos muito assim, seguros, muito precisos, porque se analisa a força com que você coloca a tinta no papel, né? Você coloca a altura, por exemplo, aqui eu tenho uma letra L, a altura do meu L não é igual à altura do L de vocês quando vocês escrevem. Se a letra é mais inclinada ou é mais reta, se é mais cursiva ou não, se eu misturo letras de forma com letras cursivas, tudo isso é analisado não com a visão leiga, não com a visão a olho nu, mas com a visão técnica. Então, na grafoscopia da época, na grafotecnia da época, constatou-se que a letra pelo Chico era 99% similar à letra do Humberto, conforme os documentos que tinha escritos, assinados, registrados com o seu nome. Então, aí, meu amigo, não é fraude. É o cara que está do outro lado utilizando esse instrumento aqui para fazer o texto conforme a sua vontade. Então, o juiz, assim, na grafotecnia eu não consigo escapar. Como é que eu vou ficar nessa?
né? E aí a tese do advogado da FEB foi acolhida em totum e desclassificou completamente não a questão de ser ou não Humberto de Campos, que isso estava patente, é o fato de que morto não produz mais nada e que os frutos, a gente fala muito de frutos quando a gente lembra de direito civil, e eu usei esse caso, sabe, Júlia e Milani, para os meus alunos de direito processual civil, porque ele era tão rico em detalhes na questão da argumentação, da contra-argumentação e da retórica da sentença, que você percebe toda uma construção que nós, advogados, temos que saber fazer para fazer valer a nossa argumentação. Aliás, o direito é a arte da argumentação, né? Muitas vezes você não tem um documento, muitas vezes você não tem uma prova cabal, mas a sua argumentação vai ser relevante para encaminhar a decisão para esse ou aquele lado, que foi o que aconteceu com esse juiz que a Júlia mencionou o nome, ao acompanhar a contestação do Miguel Timpone e dizer assim, não estou cogitando de ser ou não Humberto Campos, isso está demonstrado pacificamente, e não é uma questão de crença, não é uma questão de fé, não é uma questão de religião, é uma questão de prova material, é ele e está acabado. Agora, os direitos patrimoniais, os direitos autorais advindos de uma obra que foi produzida depois que o caixão dele baixou à sepultura, não há como cogitar até hoje, 2025, em termos de direito. Talvez no futuro, quando nós acreditamos, né, Júlia e Milani, que o espiritismo influencia as transformações sociais, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é dever do homem de bem, do homem sensato, do espírita convicto, influir na modificação das leis. Pode ser que no futuro nós tenhamos leis dizendo assim, olha, a existência física, materializada falando, corporal, orgânica, termina com a sepultura, termina com a morte. Mas persiste a personalidade jurídica do indivíduo, da pessoa civil, após a morte, em tais e tais e tais circunstâncias. Por que não vamos pensar nisso, né? Se nós não fôssemos espíritas baseadas na lógica, na crítica, nós não acreditaríamos que as questões que envolvem o espiritismo já tivessem mudado tanto nesses 160 anos. Perfeito, Marcelo. Eu quero dizer que esse tema que nós estamos tratando hoje, né, direito autoral de obras mediúnicas, claro, ele não é inédito, né? Nós já tivemos pessoas se debruçando sobre ele. Quero deixar aqui uma lembrança, acho que foi na década de 90, aí a Júlia e o Marcelo me lembrem, o Eliseu, colega, né, de vocês, que ele era procurador de justiça, o Eliseu da Mota Júnior, é isso, né? Sim. Ele tem um livro exatamente nessa linha para tratar de direito autoral, só que no caso eram obras psicografadas, né, que ele trabalhou. Inclusive ele faz análise grafotécnica, que o Marcelo levantou aqui, como parte integrante aí da análise da validade, né, da legitimidade da comunicação. Outros casos, né, interessantes, que aí eu deixo como recomendação, como sugestão aos nossos amigos que estão nos assistindo, vários estudantes, inclusive, de direito, em diferentes níveis, tanto de graduação como de pós-graduação, também têm trabalhos sobre direito autoral de obras mediúnicas. Uhum. Eu vou citar um que eu me lembro mais próximo aqui, o da Michele, da Faculdade de Marília, se eu não me engano, Michele Matos, se eu não me engano, ela também trabalhou essa questão do direito autoral e vários outras pesquisas, né, nós encontramos. Então, não é um assunto que seria novidade, mas é um assunto pouquíssimo falado. Então, eu acho que vale a pena a gente reforçar essa proposta de reflexão, de trazer o direito para obras, para elementos que, de alguma maneira, expressam o conhecimento também. Ou seja, a gente pode trabalhar o espiritismo, não só o seu conteúdo em si, na parte doutrinária, na parte filosófica, na parte moral, mas como nós somos homens trabalhando no mundo regido por leis, nada melhor do que trazer o direito
para balizar, para trazer as nossas reflexões. Estou dizendo isso porque o nosso tempo ele já está se esvaindo aí, infelizmente, mas tem algumas questões que os nossos amigos colocaram aqui no chat, a gente não vai conseguir responder todas, mas alguns direcionamentos, né, a gente até pode comentar rapidamente. Por exemplo, o nosso amigo Ricardo Terini, ele faz um comentário sobre aquele ataque que foi feita com relação à edição das obras de Kardec, foi uma denúncia no Ministério Público da Bahia, se eu não me engano, né, afirmando que as obras seriam racistas, que isso gerou uma necessidade, né, foi um acordo, né, o ataque deriva disso, né, com as próprias editoras, né, de vir uma nota ali informando que não tinha nada de racismo, né, é quase um anacronismo a gente tentar martelar visões de hoje no passado, mas sim, existe essa situação de um ataque, onde o Ministério Público ele foi envolvido, foi o mesmo caso que o Luiz Gouveia também coloca aqui, né? E nós temos várias pessoas, vários pesquisadores também que trabalharam, debruçaram. Recentemente, eu me lembro, até o Marcelo me lembra aqui, nosso amigo Adolfo esteve no ECK, nós fizemos uma live juntos, né? Faz pouquíssimo tempo isso, questão de 2 meses. Então, quem quiser, procure ali na live do ECK, no grupo, no YouTube do ECK, fala do nosso amigo Adolfo sobre essa temática muito interessante, e ele publicou, nosso amigo Alexandre da Fonseca está aqui presente, nos assistindo também, nos prestigiando, o próprio Adolfo publicou no Jornal de Estudos Espíritas aquela fala que ele teve, um trabalho que ele apresentou para combater essa ideia falsa de que Kardec seria racista. Eu Kardec dá exemplos assim, diferentes. Sabe, eu vou colocar no chat. Esse aqui é o do Alexandre, você corrige se não for isso daí. Aqui não vai dar tempo de a gente trabalhar essa questão aqui. Mas é porque também não tá diretamente ligado aqui, não tem nada a ver com obra mediúnica, isso daí é outra questão. Temos mais alguns comentários pertinentes, interessantes, todos, né? Mas, infelizmente, nosso tempo aqui não será possível a gente entrar mais no assunto, mas já fica o convite, nós trabalharmos esse assunto. O Ricardo coloca aqui sobre a possibilidade de um ataque em obras mediúnicas, aí sim, em obras mediúnicas, se é possível ter alguma. Eu não sei, Ricardo, depois o Marcelo e a Júlia respondam rapidamente pelo nosso tempo. É possível ter um ataque em obras mediúnicas, Marcelo e Júlia? É possível o quê, Marco? O Ricardo Terini pergunta se é possível, mediante alguma denúncia, algum tipo de situação, de existir um acordo ou um ataque, né, em obras mediúnicas. Aí, no caso, seriam com as editoras, né? O que vocês acham? Eu não conheço. Eu conheço o lá de Salvador, em que os livros espíritas, né, foram acusados de racistas e outras coisas mais, e que depois, você vê, essa live que você se referiu do Adolfo e você do ECK, ele esclarece muito bem. E, no final das contas, eu acho que a sentença, em primeira instância, era de realmente as editoras colocarem uma nota no rodapé da página, né, fazendo um esclarecimento, né? Agora, eu sei que, eu acho que em segunda instância isso foi quebrado, não teve mais essa questão, e também porque não tinha sentido. Como é que você vai querer alterar alguma coisa que o autor escreveu em 1857? Você vai querer que ele mude agora? Você não pode, isso é contra a lei, não tem como ninguém alterar alguma coisa que o autor escreveu. Você pode fazer uma nota de rodapé de página, mas eu acho que nem isso hoje é obrigatório mais, né?
Eu não sei se o Marcelo acompanhou melhor esse TAC. Sim, eu acompanhei, porque à época eu estava no Conselho Federativo Nacional, representando a ABRAD, fiquei lá por 17 anos, inclusive convivi com a Júlia boa parte desses, né? É verdade. Nos 2 mandatos anteriores. Nós atuamos, sim, observando, fazendo alguns comentários e de certa forma, dialogando com a assessoria jurídica da FEB, que foi demandada pelo Ministério Público. A TAC é um termo de ajustamento de conduta, né, não judicial, ele é anterior à judicialização da matéria, promovido pelo Ministério Público, que tem essa competência, dentro das múltiplas competências do parquet, dentro da Constituição Federal e do normativo vigente na lei do Ministério Público. Então, o que foi feito? Foi feita uma denúncia de que as obras de Allan Kardec, que podem, neste caso, viu, Terine, Milani, Júlia, serem consideradas como obras mediúnicas, mesmo que o autor tenha assumido para si a condição de autor encarnado, porque grande parte, não a maioria, né? Eu já disse isso em diversas lives e palestras, a maioria da obra de Allan Kardec, se nós somarmos as introduções, as conclusões, as notas, os textos de próprio punho, os ensaios teóricos e todas as outras dissertações contidas nos volumes dos 12 anos da Revista Espírita, eu, assim, de uma forma estimativa, que eu não peguei a métrica para medir, né? Mas 60% das 32 obras de Allan Kardec são de Allan Kardec, e os outros 40% é mediúnico. Em alguns momentos ele identifica o espírito, em alguns momentos ele coloca a autoria coletiva, em alguns momentos ele identifica o médium, na grande maioria das vezes só coloca iniciais do médium, e em outros momentos ele diz assim, os espíritos me disseram, conforme os espíritos mencionaram, então, em lato sensu, a obra de Kardec também pode ser considerada mediúnica. E aí, a partir do momento, Ricardo, que você tem um TAC envolvendo as obras de Kardec, então nós respondemos afirmativamente a sua pergunta. Há um TAC sobre obras também mediúnicas, embora tenham sido obras de própria lavra, parcialmente de Allan Kardec. O que aconteceu na situação? Haviam textos que, conjunturalmente, ao pensamento do século XIX, reproduziam aquilo que a ciência, aquilo que as academias entendiam sobre diferença entre etnias. Eu gosto muito de traçar esse paralelo, porque a expressão raça pode estar associada à raça de todos nós, que é a raça humana, ou pode estar convencionada nas tipologias étnicas, então a raça branca, a raça amarela, a raça negra, etc, etc, etc. Tudo isso é conformado perante a ciência. E então, naquele momento, Kardec arvora para si, e também algumas páginas mediúnicas, reproduzem o conhecimento científico precário existente na época. E aí, quando nós transmudamos quase 2 séculos depois e chegamos a uma ideia já pacificada de que não há qualquer distinção entre as etnias, não há distinção de qualquer raça, você ter uma afirmação que estabelece uma gradação absurda em relação à cor da pele passa a ser, sim, conceituado na conjuntura do século XX e do século XXI como crime de racismo. Isso precisa ser bem colocado. Agora, não aconteceu, amigos, apenas na obra de Kardec. A própria obra de um dos maiores escritores de todos os tempos da literatura brasileira, chamada Monteiro Lobato, também sofreu a mesma admoestação, ou seja, foi feito um TAC e as editoras que continuam reproduzindo os livros de Monteiro Lobato contêm notas de rodapé dizendo que aquela expressão utilizada pelo autor dentro de um contexto, dentro de uma história, dentro de uma narrativa, é imprópria, porque representa, dentro da configuração criminal, um ato de racismo. Então, nós precisamos conviver tranquilamente com isso e entendermos que, conjunturalmente, as situações são peculiares ao seu tempo, mas produzem efeitos para o futuro. Isso não significa nós levianamente assumirmos adjetivações em relação a qualquer que seja. É fazer as correções adequadas. E até hoje,
por força desse ataque, qualquer editora que for reproduzir aqueles textos de Allan Kardec está com obrigação, né, compelida, era essa palavra que eu estava buscando, compelida a grafar o asterisco, a nota de rodapé, naquelas expressões que são consideradas impróprias, social e juridicamente, para o momento contemporâneo. Exato. Eu acho que é a questão do tempo, né? Ele gera um anacronismo, inclusive. As pessoas olham para trás com as lentes de hoje e não entendem o que Kardec dizia. Kardec ele era o maior defensor da igualdade dos seres e direitos, inclusive. Inclusive, ele tem na Revista Espírita uma frase. Ele dificilmente usava expressões duras, assim, ou muito agressivas, né? Mas ele disse aos estúpidos preconceitos de cor, né? Ele usa essa palavra mesmo. Ou seja, Kardec não tinha nada de racista, como as pessoas eventualmente sugerem, né? E aí vem a questão do que ele chamava de raça, como o Marcelo está levantando. Ele chamava raça civilização. Tem civilizações mais adiantadas do que outras, tecnologicamente falando? Tem. Em hábitos e culturas? Tem também. Ou seja, nós não podemos achar que vivemos num mundo onde todos são iguais perante conhecimento, perante desenvolvimento moral e intelectual, porque nós temos, sim, diversidade nesse sentido. As pessoas, claro, aí vão trazer, e não é assunto para agora, lentes diferenciadas, com vieses diferenciados, podem gerar, às vezes, interpretações equivocadas. Mas, no caso, eu acho que vale a pena essa live, né, que nós falamos. Uhum. Pois não, Júlio? Então, eu acho que não tem mais a obrigatoriedade de manter vamos dizer assim, aquelas declarações nos livros na época que saiu. Viu, Marcelo? A impressão que não precisa mais fazer isso, porque houve um reconhecimento de que aquilo estava contextualizado à época em que foi escrita a obra. Mas não é isso que diz o TAC. Diversamente, o TAC estabeleceu uma pena, vamos dizer assim, às editoras que consignassem em reedições, né? Não mandou recolher livros, não mandou destruir, né? Vamos lembrar aqui do Auto de Fé de Barcelona, não mandou destruir nenhuma obra de Kardec, mas recomendou, e aí é uma recomendação, e quando você faz uma recomendação ministerial, ela é uma para-ordem, né? Não chega a ser uma ordem, mas é uma para-ordem, e a partir daí, novas situações podem ser aventadas, havendo, digamos assim, o descumprimento dessa recomendação ministerial, né? Então, Marco, é uma única coisa que a gente não falou, né? Mas também pode ser, né? Eu acho que não fazia parte de obra psicografada, mas de obras em geral e também as psicografadas, essa quantidade de digitalização de obras alheias sem autorização que fica aí à disposição para download em tudo quanto é site, isso é completamente contra a lei, né? Uhum. Não dá para a gente falar aqui agora, mas só para saber que isso é contra a lei e que esses downloads, está certo que não tem cunho comercial, ninguém está comercializando né, os downloads digitais, etc., mas independentemente disso, se você atrapalhou a parte financeira da editora, e isso atrapalhou porque muitas editoras sofreram danos bastante grandes, né, com essa atitude de muitos espíritas que resolveram digitalizar e colocar todas as obras do Chico, todas as obras de muitos autores estão todas na internet, né? Então, isso é uma coisa que também me incomoda muito, porque é ferir o direito alheio, né? Bem lembrado, Júlia. A gente pode até deixar isso também como registro para uma próxima conversa, mas é um alerta importante. Já podemos até deixar aqui Júlia e Marcelo convidados, né, para uma live número 2, né, para a gente falar das questões jurídicas, que eu acho que vale a pena sim, principalmente a questão da distribuição, entre aspas, gratuita de obras que têm direito autoral. Ou seja, se alguém detém os direitos autorais e alguém está copiando e distribuindo pela internet, é uma questão
que deve ser, sim, olhada, principalmente para o espírita, né? Já que a gente tem um senso ético, deveríamos ter, né, de respeito às normas, de respeito às leis, até que ponto isso seria conveniente, né? Muito bom, não é? Muito bom. Dentro da nossa programação, a gente já está agora aqui passando um pouquinho, mas eu acho que foi bastante rico, bastante frutífero essa conversa. Eu pedi que... Tá ouvindo, Júlia? Agora sim. Então tá bom. É que a gente já está chegando no final. Eu vou pedir, então, agora para que vocês possam fazer as palavras finais, tá? Para a gente se despedir aqui. Eu vou começar, então, com a nossa querida Júlia, para que ela possa, seus comentários, se despedir de todos, né, da nossa live. Bom, eu agradeço a oportunidade de falarmos um pouco sobre esse assunto, que eu acho que não é tão comentado, conversado, e que eu acho bastante importante. Então, e agradeço também a oportunidade que eu tive de passarmos essa 1h30 aqui na companhia do nosso querido amigo Marcelo Henrique, a quem eu tenho muita amizade e também muito respeito pelo seu conhecimento e também pelo seu trabalho no movimento espírita. Então, eu agradeço e deixo um abraço também para todos aqueles que estiveram aí, né, no chat, estiveram no YouTube, acompanhando, e vi muitos nomes de amigos queridos também. Então, fico muito feliz. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Nós que agradecemos a sua participação. Eu sei que a Júlia tem compromissos e tarefas todos os dias, inclusive ela, assim como eu, dorme de madrugada, então ela vai encaixando no período dela. Ontem ela mandou mensagem às 3 da manhã, ela acha que eu não vi, mas eu vi às 3 da manhã ela mandando mensagem. Mas nós vamos agora passar a palavra para o nosso amigo Marcelo Henrique, de Santa Catarina. Eu perguntaria, né, o que é madrugada, o que é noite, né? Na verdade, a gente vive dias e noites e vai fazendo essa roda viva, vai trabalhando da melhor forma. Claro, nós somos criaturas de carne e osso, nós temos o nosso repouso, o nosso lazer, claro, mas em algumas situações acontece isso com todos nós, né? E a gente vai procurando levar essas questões com bom senso, com equilíbrio. Quero dizer da minha alegria, primeiro pelo convite feito pelo Milani, do Departamento de Educação da USE, né? Rever a Júlia, que eu conheço há mais de 30 anos na área da comunicação social, começamos juntos, lá ainda na época da Abrage, depois a Abrade, né? Vimos traçando aí esse caminho de muito respeito pela estatura intelectual, pela estatura espiritual um do outro, né, pela possibilidade de construirmos, né, enquanto muitos destroem, nós continuamos construindo, apresentando argumentos, e os argumentos são necessários porque a doutrina espírita foi concebida por Allan Kardec como um espaço dialógico e dialético, e sobretudo de livre pensar. Trabalhamos isso durante muito tempo na Abrade, né, Júlia? A possibilidade de nós construirmos coletivamente o conhecimento espírita sem nenhuma hierarquização de qualquer natureza, e isso persiste. E é bom rever os grandes amigos, os amigos de tanto tempo, porque mostra que nós permanecemos, os outros permaneceram. Eventualmente, você pode ter reparado na nossa conversação de hoje uma ou outra diferença que estão dentro do processo, que estão dentro do sistema e que é permitido porque somos inteligências pensantes. Quero agradecer a todos que estiveram conosco ao vivo, que propiciaram outros questionamentos, outras ideias, e aqueles que vão assistir depois a gravação, tanto no canal do AUSE quanto no canal do ECK, que estão transmitindo simultaneamente, que vocês possam, de repente, nos encaminhar para os canais alguma pergunta, alguma observação, porque o assunto tem que ser sempre revisto, sempre aproveitado, sempre ruminado, se assim podemos dizer, para que o conhecimento continue em movimento. Muito obrigado e uma feliz continuidade de noite para todos nós.
Obrigado, Marcelo. Nós é que agradecemos sua participação aqui conosco, bastante atencioso. O Marcelo tem se mostrado aí, já faz alguns anos que nós nos conhecemos, e eu posso dizer que o Marcelo tem se mostrado bastante aberto para a troca de ideias, e é o que ele falou, a gente tem que crescer juntos, né? Com, às vezes, pontos de vista diferentes, mas crescendo juntos, e é isso que é o mais importante. Quero agradecer a Júlia também, claro, né, pela oportunidade, né, a Júlia, dentro da sua característica natural de contribuição, sempre tranquila, sempre fraterna, e a todos os amigos que aqui compareceram. Não vou conseguir nominar a todos aqui, estou vendo uma mensagem por último aqui do nosso amigo Franzolin, do Raul Franzolin Neto. Obrigado, Raul, pela presença, pela participação. Em nome do Raul, a todos aqueles que estão participando, que enviaram questões, que participaram da nossa live, e que eventualmente teriam aí outros questionamentos, outros comentários, fiquem à vontade, teremos outras oportunidades. Mais uma vez, boa noite a todos, até uma próxima. Até mais.